Então você está falando sobre o que você leu do Eckhart Tolle? Então, o Eckhart Tolle, ele traz no livro O Poder do Agora, que a emoção é um reflexo da mente no corpo. E pelo que você estava falando, das 4 instâncias que a fenomenologia traz, que as emoções, elas são as conexões entre essas 4 instâncias. Então eu quero saber, professor, se você pode falar sobre essas 4 instâncias que a fenomenologia traz e como a emoção transita entre essas camadas. Então, na fenomenologia, né, essas 4 instâncias ou 4 categorias, elas são... para começar, essas 4 categorias são universais no ser humano. Então, todos nós, encarnados, né, enquanto vivos, temos todas essas categorias. E elas são todas cruzadas entre elas. Então, não tem como separar uma da outra. Elas se manifestam nesse entrelaçamento. Quais são essas categorias? A primeira categoria é o que dentro do naturalismo, das ciências positivistas e da psicologia tradicional é denominada como mente. Então, na fenomenologia é vista como a categoria temporal. Então, é como nossa consciência, como nossa percepção de realidade capta o tempo. Então, eu capto o tempo no presente, mas às vezes eu estou me projetando para o futuro. Eu estou pensando, putz, segunda-feira eu tenho que fazer essa reunião, não sei o que e tal. Então eu estou agora, mas eu estou com a minha mente pensando no futuro. Outras vezes eu estou pensando no que me aconteceu na semana passada ou numa situação que eu vivi e que eu carrego por exemplo, com vergonha, com arrependimento. Aí, repare só, eu estou lembrando de uma situação do passado, então categoria temporal, mas ao mesmo tempo eu estou vendo a situação que eu sinto vergonha por alguma coisa que eu fiz com outra pessoa, que é outra categoria relacional. Então, na categoria relacional, é como eu me relaciono com os outros. E não só com os outros, também comigo mesmo. Então, na fenomenologia é bem estudado e observado que o ser humano, como ele é um ser intersubjetivo, a categoria relacional ela está o tempo todo presente. Daí a gente fala, mesmo na ausência do outro ser humano, eu carrego ele em mim. Na minha forma de agir, na minha forma de estar no presente, na minha forma de me relacionar até comigo mesmo. Então, mesmo se não tem ninguém, eu estou comigo. Eu estou numa relação. Terceira categoria, corpórea. Então, nesse exemplo, eu estou lembrando de uma situação que eu sinto vergonha, por exemplo. Eu estou na categoria temporal, no passado. Eu estou na categoria relacional, porque eu sinto vergonha de algo que eu fiz com alguém, ou comigo mesmo. E eu estou sentindo essa vergonha no corpo. A vergonha, ela é sentida, é uma sensação de desconforto, principalmente que chega aqui nessa área do peito. Então, também dá para observar essa terceira categoria, que é a corpórea, nessa expressão. E aí, a gente entra na quarta categoria, que é a denominada categoria transcendental. E o que quer dizer isso? Então, basicamente é que o ser humano, ele é capaz de se projetar além de si. Ele é capaz de se ver em situações situações que nem existem, mas que ele consegue visualizar o que ele vai fazer. E essa que é a parte importante. A categoria transcendental, essa categoria da gente se ver além de nós mesmos, mas é a categoria que nos permite fazer escolhas. Escolhas que vão além da atitude natural. Porque se a gente fosse só atitude natural, a gente não seria muito diferente dos mamíferos, do resto dos mamíferos. A gente é um mamífero, porém a gente tem essa capacidade que é essa categoria transcendental e que é um encontro com o quê? Com uma consciência que vai além da nossa história de vida, que vai além do nosso corpo. E qual a diferença
entre uma projeção mental do futuro, que eu estou projetando algo, de alguma decisão, de algo que eu vou fazer, dessa categoria transcendental. Como que eu consigo diferenciar essa questão da instância da mente e dessa instância transcendental? Então, lembra que elas estão sempre juntas. Então, a diferença que vai ter é a forma de escolha que você vai ter. Então, você pode projetar muitas coisas. Agora, o que essa escolha que você está fazendo determina sobre você e sobre o impacto que você vai ter no mundo é que a gente pode ver a diferença entre uma atitude natural e uma atitude que está ligada, ou uma escolha que está ligada a uma consciência além da atitude natural. Vou falar de outra forma. A pessoa está numa situação de um desastre. Ela ficou num naufrágio, tá? E tem mais pessoas junto dela. Aí a pessoa está com fome e ela tem um pouco de comida. Se ela fosse escolher pela atitude natural, ela ia comer um pouco e guardar para ela, esconder, talvez para buscar a sua própria sobrevivência. Mas uma escolha a partir de uma categoria transcendental é ela ter um olhar de dividir essa comida. Estou criando uma situação um pouco mais banal, assim, quer dizer, não é nem banal, né? É uma situação extrema. Mas o que eu quero mostrar por trás? Que se a pessoa fosse só influenciada pelo seu corpo, muitas vezes ela não agiria num bem comum. Agora, isso pode ser bem discutido. A gente tem até sociólogos, historiadores, que sustentam a hipótese de que o ser humano ele criou, se desenvolveu em sociedade e por isso ele tem dentro dele um pensamento comunitário. Ok, mas quando você vai ver a pessoa singular na sua idiosincrasia, você vê que muitas vezes a pessoa ela age de uma maneira que, se você pega apenas não, se você pega a sua história de vida, a sua relação com o mundo, aquela atitude vai além. Não dá para justificar apenas com aquilo que ela viveu. Então a categoria transcendental, ela mostra essa capacidade do ser humano de se colocar além das suas condições. Além do instinto. Além do instinto. É interessante você estar falando disso, professor, que eu me lembrei de uma vez de não sei se era um historiador ou era um sociólogo que estava falando que um dos primeiros sinais de sociedade foi uma ossada que foi encontrada e essa ossada ela tinha um fêmur que tinha sido quebrado e ele tinha passado pelo processo de regeneração. E o que isso quer dizer? Quer dizer que aquela pessoa, diferente de um animal que quebra uma pata e fica à mercê da natureza e dos predadores, aquela pessoa foi cuidada. Aquela pessoa ela teve a sua provisão feita por alguém. Então isso é bem interessante, porque entra a categoria relacional, entra a categoria transcendental, a categoria do corpo. A categoria do corpo. E temporal, né? Porque temporal. Se ele foi cuidado, sabiam que iria se regenerar no futuro, ou se recuperar. Sim. E dentro dessas categorias, que elas são interrelacionadas, elas são cruzadas, interrelacionadas. O elo de interconexão entre uma e outra é as emoções. Então, isso é algo que não está em livro. Você não vê nos livros que falam sobre as categorias e tal. Esses livros são mais livros de psiquiatras dentro da linha fenomenológica. São eles que falam, que exploram as categorias. E você não vai achar
num livro falando as emoções é o que conecta as categorias. Isso é uma hipótese, que eu posso colocar assim, é uma observação que eu venho constatando, tanto no meu trabalho clínico, como também no trabalho de autoconhecimento que eu venho fazendo. Que as emoções, elas permeiam todos os estados. Basicamente, o ser humano ele não vive sem sentir emocionalmente algo. E você pode fazer esse teste. Você pode fazer essa pesquisa interna. Lembra de uma situação. Lembra de uma situação da tua infância, adolescência, seja lá qual for. Até uma situação não tão longe assim. Algo que aconteceu ano passado, até mês passado. Você pode ter certeza que vai ter uma emoção junto dessa memória. Eu já fiz essa pesquisa comigo de forma mais profunda. E não temos nenhuma memória sem ter emoção. Eu digo até que não dá para memorizar nada se não tiver um campo emocional que sustente. A cognição ela é feita pela instrução mental mais a emoção, é isso? O que eu digo é que para você conseguir memorizar algo, você precisa do campo emocional para que essa memória fique no corpo. E a gente entra por uma linha bem interessante, que é a linha da psicossomática. Então, para a fenomenologia, não há doenças psicossomáticas. Todo sentir é psicossomático. Tudo que a gente sente tem uma reação no corpo. Tudo que a gente percebe tem uma reação no corpo. E essa reação no corpo, ela se dá emocionalmente. Então, sim, todas as categorias são cruzadas e o que conecta elas é o campo emocional. E se a gente olha com mais cuidado as emoções, elas criam uma frequência. Uma emoção cria um campo de vibração no corpo. Então isso ainda reforça mais essa minha constatação a partir da observação, de que quando você percebe algo na realidade, você sente isso emocionalmente, isso cria uma vibração e você impregna essa informação na tua célula. É porque essa emoção, né? Essa ação do sangue no corpo, né? Então, a cada emoção é disparado níveis de dopamina, serotonina, há toda processos químicos que acontecem, né? Cortisol, adrenalina, né? E isso tem um impacto dentro do corpo. Então, eu entendo que as emoções ela muda a configuração química do corpo. Exatamente. E por isso a gente tem teorias hoje em dia que falam de como é bom ter um pensamento positivo. Como é bom estar nesse lugar de se sentir emocionalmente positivamente. Por quê? Porque vai nesse lugar. Existe, você pela mente, se você direciona a tua mente para se sentir emocionalmente bem, você vai estar fazendo um processo de transformação positiva no corpo. Agora, também existem críticas sobre essas teorias, né? Você forçar demais esse lugar do positivismo, da psicologia positiva. Você não dá espaço para sentir o lado negativo. Isso seria uma crítica que eu faço mesmo para essas teorias, porque quando vão para o extremo, quando ficam, não dão espaço para que a pessoa possa ser, de novo, sincera consigo mesmo. Então, às vezes a pessoa precisa colocar para fora muita raiva, muito ódio, muita coisa negativa dentro dela. E isso é um processo também de limpeza dessas mágoas. E a gente entra de novo na questão de como a emoção ela está no corpo. Só que ela não fica rígida no corpo. O corpo é 72% do corpo é água. Ela está dentro de todo esse composto que é o corpo, ela também está liquidificada em água. Então, por isso que a gente chora quando a gente sente uma dor e expressa choro, expressa essa dor emocional. Ela sai pelas nossas lágrimas. Existe uma relação física entre as emoções e o campo do corpo. E a gente consegue observar isso. Tudo isso que eu estou falando é pela observação. Agora, eu tenho certeza que muito disso que eu estou falando, vocês conseguem achar pesquisas científicas constatando isso. A questão é que,
Quando você está com um paciente atendendo ele, você não precisa dessas constatações, comprovações científicas. Você precisa observar ele, dar esse espaço para que ele se manifeste. Esse é que é o grande valor da fenomenologia. A gente não precisa ficar perdendo tempo no que é comprovado ou não cientificamente. E para muitas pessoas é difícil compreender isso. Muitas vezes me perguntam, mas tem algum livro da fenomenologia falando disso? Eu falei, olha, não sei. Você pode procurar. Talvez tenha, mas não é necessário. Observa a pessoa. Ela vai te mostrar o que ela precisa. E estar nesse lugar, se colocar nesse lugar como terapeuta, dizer, eu não sei o que a pessoa precisa, eu não sei o que eu tenho que carregar do meu conhecimento para poder ajudar a pessoa, é muito difícil. E por que é muito difícil isso? Porque a gente vive numa sociedade, a gente aprendeu desde muito cedo a ter que explicar tudo. A ter que dar resposta para tudo. E o que eu estou falando para você? Você não precisa dar resposta. Você precisa observar. E estar presente. Dar acolhimento. Que a pessoa ela vai diminuindo as suas barreiras defensivas na relação com o mundo e ela vai se mostrando. Daí que volta aquilo que eu falei antes, que o terapeuta tem que ser alguém que deixe à vontade a pessoa. Muito antes de saber técnicas de deixar a pessoa em silêncio, de manter numa tortura a pessoa no silêncio. Então, é possível chegar à compreensão que a partir do momento que o terapeuta auxilia, e eu até posso dizer, não atrapalha a manifestação do fenômeno, o fenômeno por si só se resolve. Sim, exatamente. Exatamente isso. Mas aí o terapeuta ele tem que ter essa sensibilidade de dar possibilidade onde o fenômeno, que é a pessoa, o paciente, tem as suas travas mais fortes. E isso, um terapeuta sensível, uma terapeuta sensível, ela capta isso. Isso vem como intuição. Isso que é o mais bonito. Enquanto menos eu estou preocupado em explicar, enquanto mais eu estou presente, eu sei o que eu preciso fazer. Só que eu não sabia antes. Se mostra na hora. E isso é denominado intuição fenomenológica. É você agir você alcança um nível de sensibilidade, de sintonia com o outro, que passa por fora da racionalidade, o que eu preciso agir. Mas para chegar nesse ponto, assim, tem diferentes, até teorias. Porém, o que eu sinto na minha experiência vai depender muito de cada pessoa. Tem pessoas que, assim, em 1, 2 sessões eu já estou nesse lugar. Tem outras pessoas que levam mais tempo. Eu acredito que tem a ver muito com o quanto aquela pessoa se sente à vontade comigo. Às vezes tem pessoas que se sentem à vontade mais fáceis. Tem pessoas que são mais defensivas, tal. Tem pessoas que às vezes tiveram na sua história de vida mais dificuldade com homens. Talvez com careca, sei lá. Então ela já carrega com uns barbudos aí. Então ela carrega na sua atitude natural, já tem uma trava ali. Então, outras pessoas não, às vezes, olha só, lembra o meu vovô careca e barbudo, e ele era tão carinhoso e já se solta mais, não sei. Então, é muito do tempo da pessoa ir se sentindo à vontade para ela ir se abrindo. E aí, eu como terapeuta, estar focado nela, estar dando esse lugar de acolhimento e esse lugar de compaixão. Isso que é bonito. Que quando eu me coloco na compaixão, e o que é a compaixão? É você aceitar totalmente o outro. É você não criar nenhuma barreira para que o outro possa ser aquilo que ele é, pela sua história de vida, pela sua forma de se relacionar com o mundo, por aquilo que ela já carrega, até de antes da sua encarnação. Então, o que é compaixão? É aceitação e acolhimento. Tendo isso, aí o fenômeno ele vai se resolvendo, ele vai se autocurando. Então é bonito, né? Isso é bem legal.